Agora notícias atualizadas de hoje, com os melhores comentaristas e setoristas do Corinthians. Foi a grande notícia do dia, a imagem que rodou o mundo, dá pra dizer assim, Rodrigo Garro treinando com bola, ainda não com o grupo de jogadores, de uma maneira isolada, mas são os primeiros movimentos de Rodrigo Garro para o seu retorno. É a chamada fase de transição, quando o jogador sai da academia, da fisioterapia, da recuperação, para o campo. Quando ele vai para o campo, ainda no estágio inicial, o trabalho individual dentro da preparação física, juntamente com a fisioterapia e o primeiro contato com a bola. Aí para que ele comece a voltar a se integrar com o seu instrumento de trabalho. E aí o clube medir dores, desconfortos e o entendimento se esse atleta está pronto para um desgaste maior, para um impacto mais forte, que é justamente treinar com os demais companheiros. Isso deve acontecer de 1 a 2 semanas. Em até 2 semanas o Garro deve estar treinando com o elenco e talvez nos próximos 15 a 20 dias a gente tenha o Garro à disposição do técnico Dorival Júnior. A questão é que em 1 mês e meio, menos até, é 1 mês praticamente, 1 mês e 10 dias, a gente tem aí a pausa do futebol brasileiro, da temporada no futebol brasileiro para o Mundial de Clubes. O Garro voltando em até 20 dias, ele pode pegar aí alguns jogos antes da parada. Se tem uma ideia, se tinha uma ideia dele voltar apenas depois. Mas como ele está avançando no processo de recuperação e o Corinthians está precisando dele, então eu acho que ele pode voltar a jogar algumas partidas antes da pausa e depois usar a pausa justamente para se recondicionar fisicamente. O Garro é um cara que vai sofrer um pouco, é preciso entender isso. Por isso a pausa é importante, por isso o retorno antes também. Porque se ele voltar depois, esse gap vai existir também. Ele volta depois do Mundial, por exemplo. Joga 2, 3 jogos, ele vai ter que parar. Porque provavelmente ele pode sentir algum reflexo desse tempo parado. E aí ele não vai ter uma pausa, não vai ter direito a uma pausa, porque aí a temporada vai estar a toque de caixa. Então nesse momento talvez seja interessante, dentro de um planejamento físico, ele volta, joga algumas partidas e para exatamente não desgastar outras variáveis do seu corpo, outras musculaturas e tudo mais. Então a tendência é que o Rodrigo Garro volte em até 2 semanas. Vamos falar daquelas coisas chatas, mas necessárias do clube. Muita gente pergunta, inclusive, sobre a possibilidade do impeachment do Augusto Melo. E eu já me manifestei aqui, na verdade trouxe informações, fazendo a leitura dos fatos, de tudo que está acontecendo, de que o Augusto Melo ele está enfraquecendo politicamente, de todos os lados, dos pares que estavam com ele, das críticas internas da gestão, no conselho, de uma oposição que só cresce, da própria Gaviões da Fiel, que não vai se opor a um processo de impeachment, e agora parece que vai rolar, gente. Porque teve mais um pedido de impeachment protocolado. Dessa vez, da Comissão de Justiça do Conselho Deliberativo, que protocolou esse pedido, argumentando com a reprovação das contas e alegando uma gestão temerária do presidente Augusto Melo, com esse valor das dívidas aumentando em até 800 e poucos milhões de reais, somando mais de 2 bilhões e meio de reais a dívida total. É um negócio inacreditável o que acontece com o Corinthians. Então, assim, existe um temor, mas existe sempre aquela dúvida, Por que não pediram das outras gestões? Mas vamos lá. Existe o fato. O fato é que mais um pedido foi protocolado. Esse já é o 4º pedido de impeachment contra o presidente Augusto Melo. Agora, o presidente do Conselho, Romeu Tuma Júnior, ele está mais cauteloso. Ele estava dando vazão a vários pedidos, a pressão dos conselheiros e tudo mais. Nesse momento ele disse o seguinte: agora a gente só vai abrir um processo de impeachment depois do inquérito policial realizado. Um inquérito policial que avalia denúncias graves sobre o envolvimento do Augusto Melo naquele acordo com a VaideBet, a patrocinadora master no início da gestão dele, que teria um intermediário, que na verdade nunca teve, mas depois foi descoberto que teve. Enfim, tem muitas denúncias contra o presidente, especialmente relacionadas a esse caso. Esse inquérito da polícia, ele deve ser
finalizado até o final desse mês. No máximo, começo de junho. Um inquérito finalizado e apontando, né, evidentemente, alguma irregularidade contra o presidente, o Romeu Tuma Júnior não terá dúvida e aí sim fará todo o processo de impeachment. Mesmo assim, mesmo que ele resolva fazer e o Augusto não tenha nada contra si, mas o Romeu Tuma Júnior resolva fazer pela reprovação das contas, pela gestão temerária, mesmo assim, ele obrigatoriamente tem que convocar uma assembleia para que o sócio, aquele que vota para presidente, vá ao pátio e decida pelo impeachment, pela manutenção do impeachment ou não do presidente Augusto Melo. Então o sócio ainda pode salvar o Augusto. Já falei para vocês algumas vezes sobre isso. Mas antes disso, o conselho vai votar. E o conselho votando, ele, né, fica dependendo apenas do sócio. Com tantas notícias, eu já não sei mais se o sócio vai abraçar a causa do Augusto. O que vocês acham que vai acontecer? Quero ouvi-los. Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima ou a qualquer momento. Valeu, pessoal.